esse Bar da Torre, no período da democracia corintiana, foi dominado pela democracia corintiana e pelos jornalistas que cobriam o Parque São Jorge. Naquela época, ficava a gente lá. Eu, Magrão, Bodão, Juca Kfouri e todos os jornalistas que cobriam o Corinthians naquela época, né, que eram ligados à democracia corintiana, nós ficávamos no Bar da Torre. Quando a democracia corintiana se dissolveu, quando a democracia corintiana se dissolveu, começou a ficar ali uma cúpula. Cúpula que ela é uma cúpula que puxa o tapete de qualquer um que está na presidência. Não é esse ou aquele. Quando chega, tem uma eleição, ganha o Zezinho das Couves, vai começar a encostar no Bar da Torre os caras que querem derrubar o Zezinho das Couves. E quando entra o outro, é assim. Ali é uma cúpula contra a política do clube constantemente. Eles não são a favor de nada da política do clube. Enfim, vamos lá pro Augusto. Tinha um personagem no Chico City, vocês vão lembrar, mas o Renato vai lembrar mais, que ele falava assim: palavras são palavras, nada mais que palavras. Você lembra, Renato? Aquele personagem do Chico claro. City? Que ele era um político, ele saía falando, palavras são palavras, que o discurso dele era esse, não falava nada, né? Palavras são palavras, e o público aplaudia. O público aplaudia. O Augusto fez exatamente isso hoje. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Só que o público não aplaudiu. O público se tocou que ele estava enrolando, não estava falando nada com nada, não queria esclarecer nada, né? Uma coisa é o seguinte: o que a gestão anterior do William Monteiro Alves e outras para trás, esses últimos 3 anos, fez foi uma destruição no clube. Foi uma destruição do clube, da instituição, que, obviamente, pegou o time. Né? O Duílio destruiu tudo isso ao mesmo tempo. Mas isso só pode falar e só pode colocar sempre na conversa quem é de fora do clube. Eu posso fazer, Marília, você, Alícia, outros jornalistas, os amigos do bar, tudo bem. O presidente do Corinthians tem que ir lá explicar a situação dele atual. Ele não tem que ficar falando do Duílio ou da gestão anterior. Isso é muito claro. E tem outra, uma coisa eu dei razão a ele, mas ele não pode usar como justificativa. A turma do Duílio realmente não aceitou a derrota e está tumultuando desde o início. Ele começou mal, o Augusto, Rubão, a farra acabou, e vai vir Gabigol, um monte de promessas, um monte de falácias e promessas impossíveis de cumprir. Começou muito mal e foi ficando pior. Mas essa gestão anterior, ela desde do dia que foi a eleição, no outro dia, já começou um trabalho de dificultar, né, um processo de dificultar e boicotar o trabalho da nova direção, da nova gestão de um outro grupo. Isso eles fizeram mesmo e até hoje. Uma anterior que não aceita a derrota e quer tumultuar com a incompetência da gestão atual, cara, vira uma bola explosiva que pode sim levar o Corinthians ao pior risco da história do Corinthians desde 1910. Eu nunca vi a situação do Corinthians assim, gente. Eu sou corintiano, desde 68, mas entendendo o que se passa, desde 1970, vendo o jogo, desde 1970. Cara, peguei parte dos 23 anos, lembro do Vicente Mateus, vendendo todo mundo, comprando todo mundo, vendendo todo mundo, comprando todo mundo. Eu vi várias situações, mas igual a essa daí, jamais. Mas vamos dizer a verdade. Lá, quando o seu Alib entrou no Corinthians, lá atrás, já começou um movimento muito estranho dentro do Corinthians, com Kia, acabou com o Parque São Jorge, construiu arquibancadas de madeira, acabou com a história do Corinthians, que era um campo muito parecido com o do Fulham. Aquilo ali era uma história. Aquilo ali, sabe, você não podia acabar com aquilo. Acabou, e assim foi indo adiante. Caiu para a Série B em 2007, enfim. Foi indo adiante. Teve a fase gloriosa? Teve, mas a fase gloriosa acabou e está tudo explodindo
nesse momento. O que ele tem que fazer? Ele tinha que sentar lá e se explicar. Mesmo que não saiba, mesmo que ele não tenha uma solução para falar, ele tem que falar que não tem uma solução, que o problema está enorme. O caso do Carlos Miguel, o caso da Vaibete, o intermediário, para onde foi o dinheiro, quem é a empresa fantasma, tudo isso eu acredito que ele não sabe. Eu acredito que ele não sabe. Sabe? Eu não tenho como desconfiar da pessoa que está falando que não sabe. Sabe? Porque é difícil saber mesmo. Mas ele tem que chegar e jogar claro. Ele tem que jogar claro. Cara, a situação do Carlos Miguel, ela foi criada pelo Duílio, gente. Foi o Duílio que colocou uma cláusula que diminuiu sei lá quantos % da multa do contrato do cara, do goleiro, que era o reserva direto do Cássio. Né? Qual foi a intenção do Duílio Monteiro Alves de diminuir essa multa enorme do Carlos Miguel na virada do ano? Não foi isso que aconteceu, Marília? Não era da virada do ano que a multa foi no começo do ano passado. Não, foi em janeiro do ano passado. Então, janeiro do ano passado a multa caiu. Qual foi a intenção disso? Cara, um clube, você tem um jogador que ele tem um contrato. O jogador é promissor? tem um goleiro enorme, o Cássio já está numa descendência, estava. Ok. Cara, você tem que valorizar o passe do seu jogador, ou passe não existe mais, valorizar o custo do seu jogador para ter um lucro para o clube. É assim que funciona uma empresa, se eu não me engano. É assim que deve funcionar a cabeça de um dirigente de clube. Não foi assim que aconteceu no Flamengo, Renato? Quando o Bandeira de Melo pagou as contas e tal, blá, 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 blá. O Flamengo não vende os jogadores com preço altíssimo, pensando no lucro do clube, na melhor do clube. A Leila não faz isso. É assim que funciona. O Corinthians faz ao contrário. O Corinthians perde dinheiro com as negociações. O Corinthians não ganha dinheiro. Ele perde dinheiro com as negociações. A maioria dos últimos tempos saíram todos de graça ou com um pouco valendo a preço de banana. Aí contrata jogadores medianos e paga uma fortuna. Então o que acontece? O Corinthians gasta muito mais do que tem, né? O Corinthians é uma das folhas mais caras do futebol brasileiro, está lá na zona de rebaixamento desde o ano passado. Contrata quem? Quem está lá no Corinthians que tem que ganhar do jeito que ganha alguém do Flamengo, alguém do Palmeiras? Quem? Qual jogador? Qual jogador que é acima da média lá no grupo do Corinthians, que merece ganhar 800, 1 milhão, mais de 1 milhão? Quem, cara? Mas tem um monte que ganha isso. Mas aí os caras não têm culpa, o jogador. O jogador não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. Para eles está ótimo e eles têm razão em ganhar esse dinheiro. Mas quem faz os contratos não está vendo o lado do clube. E aí eu entro naquilo que eu falei sexta-feira. Para mim não é corintiano, cara. Para mim não é corintiano. Um corintiano que é dirigente do clube trabalha para o clube. Eu não entendo essa política de os jogadores irem embora sem dar lucro para o clube, diminuir o valor de contrato por item e facilitar o jogador sair, como fez com o Roger Guedes também. Perdeu o Roger Guedes por quê? Tinha um item no contrato que o Roger Guedes podia aceitar, não era isso? Uma proposta? Então, cara, como você pega, faz um contrato com o Roger Guedes, o melhor jogador do time, aquele que desequilibrava, aquele que estava carregando o time nas costas, cara, você coloca um item lá que facilita a saída do cara. Não, o item tem que ser que dificulte a saída do cara. Então tá tudo errado no Corinthians, cara. Como nós somos de fora, eu coloco sim, sempre em pauta a destruição moral e administrativa que o Duílio Monteiro Alves fez no Corinthians. E aí eu entro para essa de hoje. Essa de hoje, cara, não sabe nada. É uma administração completamente perdida. Uns caras que, para mim, não conhecem nada de futebol. Não sabem nada de futebol. Porque o que eles fizeram em 6 meses é de não saber nada de futebol. É isso. Vamos lá, rapidinho, Alice, eu vou passar para você falar sobre a coletiva, eu sei que você assistiu, porque sobre o caso do Carlos Miguel, o presidente do Corinthians hoje na coletiva, ele deu 3 respostas diferentes. Primeiro ele falou, tá aí treinando, tá feliz. Depois ele falou, se ele tem o sonho de jogar fora, não tem o que fazer. E depois ele falou, não desmentiu o fato do Corinthians estar procurando outro goleiro. Vamos a todos envolvidos na história. Eu conversei com o Duílio, com o Gilmar Veloz, que era o antigo empresário do jogador, e com a atual gestão. O Augusto Melo me disse, abre aspas, fecha aspas,
tenho esperança que ele vai ficar. O Duílio me mandou um grande texto aqui, daí eu anotei também coisas que ele me falou pelo telefone, e segundo ele, num acordo feito com o empresário no começo do ano passado, para que ele pudesse ficar, não havia vislumbre de que o Cássio ia sair, para que ele não tivesse também um salário tão alto que a multa é baseada no salário que o cara ganha. São explicações, eu não estou defendendo, só para entender. O argumento do atleta e do empresário é que era para fazer essa renovação dessa forma, porque se ele não fosse usado, ele gostaria de sair para poder jogar. Uma explicação que tem muito a ver, segundo o jogador, ou o staff do jogador, com aquilo que aconteceu com o Walter. Aí, quando ele pôde jogar, apesar de ser um goleiro promissor, ele foi jogar no mercado, não periférico, mas não Premier League, não Europa. Essas foram as explicações que foram dadas no acordo que foi feito com o Vilmar Veloz. É muito parecido com o que o Casão falou do Roger Guedes, para ficar com os jogadores, se aparecesse uma multa, uma proposta, como apareceu, tal. O que a situação não consegue explicar, Alice, é o seguinte: então, não se vislumbrava a saída do Cássio. Eu estou falando do Augusto Melo agora. Deu uma entrevista outro dia, quando começou a crise do Cássio, dizendo que o Corinthians tinha 2 dos melhores goleiros do Brasil. Como é que ele, que diz que não conseguiu até agora renovar com o Carlos Miguel, desde que assumiu em janeiro, nós estamos em junho, abre mão do Cássio sem multa para o Cruzeiro antes de renovar com o Carlos Miguel? Esse erro, com tudo que está errado na renovação do contrato do Carlos Miguel, é só dele, que segundo ele a caneta é dele. Se não renovou com o Carlos Miguel, você fala assim para o Cássio: você quer ir embora no final do ano? Não tem problema. Só que enquanto eu não renovar com o Carlos Miguel, não te libero, porque liberou o Cássio, que nem no Cruzeiro pode jogar ainda. Não faz o menor sentido essa negociação. Então, assim, essa culpa, que sim, também vem da outra gestão, é dele. E essa culpa ele não assume. Pois é, Marília. Boa noite para você, para o Renato, para o Casão, para todo mundo que está com a gente. E, assim, se o objetivo da oposição era, de alguma forma, desmoralizar o Augusto Melo, não precisava fazer mais nada além de deixar ele falar durante 1 hora, porque tudo que ele fez foi mostrar uma total inabilidade, incompetência e incoerência em todas as falas dele. Como você bem pontuou, né, especificamente nesse assunto, ele deu 3 versões diferentes e praticamente todas as respostas que ele deu foram nesse sentido. Com 5 meses na presidência, ele não pode colocar a conta do contrato do Carlos Miguel só na gestão do Ilho, como você bem falou. Né? Ele tinha a possibilidade de olhar para o contrato com o Cássio e dizer: olha, não dá, porque esse menino aqui pode sair a qualquer momento, porque deixaram uma multa para ele aqui ridícula, ou então renegocia, aumenta o salário do garoto para ele ficar e abre mão do Cássio depois. Né? Toda essa situação me lembrou uma situação que eu vivi muito de perto na Federação Internacional de Atletismo. Quando eu fui trabalhar lá, tinha acabado de estourar aquele grande escândalo do antidoping que acabou por tirar a Rússia do atletismo e depois dos Jogos Olímpicos. Era uma gestão nova, era o Lord Cole, Sebastian Cole, que vinha para assumir a presidência, e a primeira coisa que ele fez foi levar pessoas de confiança, eu estava nessa equipe, e rever todos os contratos. Dia 1, rever todos os contratos. Então você entende o que foi deixado para você e começa a administrar as bombas. O que você faz no segundo passo? Como um presidente que tem credibilidade, você vai em todos os patrocinadores, em todos os seus principais stakeholders, chacoalha a mão de todo mundo e fala: vai ficar tudo bem. Fica aqui, não vai embora, não sai correndo, porque a gente vai consertar e vai colocar isso aqui no rumo. O que o Augusto Melo está fazendo é exatamente o oposto disso. Né? Ele rescinde o contrato com uma patrocinadora para assinar com outra, que depois ele perde num escândalo de corrupção que ele não investiga, e no momento em que rompe esse contrato é rompido, ele permite que sejam feitos comentários com ironia, desprezando essa patrocinadora que ele acabou de perder. Aí, na entrevista coletiva, questiona a idoneidade de uma patrocinadora que ainda está lá. Quer dizer, tudo que ele faz é dar sinais de que o que está ruim vai piorar. Né? Um bom gestor precisa ter um mínimo de noção de planejamento para saber o que ele está pegando, o que ele está recebendo, né? Para ver onde é que essas bombas vão estourar, e usar da sua credibilidade para assegurar os seus parceiros de que as coisas não estão bem agora, mas elas vão se ajustar no futuro. O que aconteceu agora, assim, desde que ele chegou, não teve um sinal de profissionalismo. Né? Tudo bem, a Vaidbet, maior acordo da história, que, né, durou meses. Então, o que o Augusto Melo fez hoje, especialmente nas declarações dele em relação
ao Carlos Miguel, em relação às patrocinadoras, né, falando da ESE Seguros, né, da patrocinadora das costas, tudo isso mostra que ele não tem a menor condição de gerir um clube, nem se tivesse bem, muito menos num clube em crise. E aí eu acho que cabe, né, ao pessoal que faz a política do clube, né, e garante quem vai assumir, para depois cornetar quem assumiu, tem que pensar o seguinte: o Corinthians precisa ter à frente da sua gestão hoje uma pessoa altamente competente, com credibilidade. O Augusto Melo deu todas as provas de não ser nenhuma dessas duas coisas, porque o Corinthians tem um potencial imenso, né? O Corinthians é um time praticamente inquebrável, porque tem a segunda maior torcida do país e está inserido no maior mercado brasileiro, que é São Paulo, então tem um potencial de receita gigante, mas claramente o Duílio, seguido pelo Augusto Melo, provaram que é possível, né, você derrubar um clube desse tamanho. Então, dentro de campo, é uma situação bastante preocupante. Desde o início do ano, a gente fala que o Corinthians precisa se atentar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E fora de campo, assim, é praticamente inacreditável. Se alguém fosse fazer uma aposta contra, como é que você imagina qual o pior cenário do Augusto Melo daqui a 5 meses? Era difícil imaginar o que está acontecendo agora. Então, ficou bastante claro pela coletiva, não precisa nem de oposição, né? O Augusto Melo faz oposição a ele mesmo ou simplesmente abrir a boca e responder as perguntas sobre o que se passa dentro do Corinthians. Tudo que aconteceu de quedas nos últimos tempos no Corinthians envolveu um voto decisivo ou a voz decisiva da Gaviões da Fiel. Hoje, o Augusto Melo não se vê mais instável no seu cargo, porque a Gaviões da Fiel, que esteve ontem no Parque São Jorge, numa audiência pública do presidente do Conselho, ainda sustenta. Lembrando que a Gaviões da Fiel era avalista da administração do Iri Monteiro Alves até outubro do ano passado, deixou o barco, abandonou o barco depois da eliminação do Corinthians na semifinal da Sul-Americana e da chegada do Mano Menezes. Durou 1 mês e meio, participou ativamente da eleição, apoiou Augusto Melo e segue apoiando. Quando a Gaviões falou fora Silvinho foi embora. Fora Roberto de Andrade, ele foi embora. Fora qualquer um, ela foi embora. O Augusto tem, nesse momento, pouco apoio de caciques importantes dentro do Conselho. Por enquanto, alguns que o apoiaram, os 2 vices eleitos já não exercem mais isso, inclusive um deles está quase que praticamente publicamente rompido, que é o Armando Mendonça, por conta das acusações que ele fez ao Sérgio Moura, e o Augusto pegou para si, né, pegou para sua administração essas acusações feitas pelo vice-presidente do Corinthians, e ele tem ainda a moderação do presidente do conselho atual, que é o Romeu Tuma Júnior, com quem eu conversei hoje à tarde, que disse que sim, vai receber o pedido de abertura de processo de impeachment com as assinaturas feitas, por enquanto são 76 assinaturas colhidas presencialmente, além de alguns apoios que por enquanto são ainda virtuais, não colocar o nome no papel, mas que ele vai se atentar ao regimento do estatuto e vai lá ver se no artigo 106, que fala sobre isso, está bem fundamentado o pedido. Então, há uma tentativa de acalmar os ânimos, mas se o presidente do clube continuar atirando, como ele tem atirado, para trás só, e não olhar para o próprio umbigo, eu acho pouco provável, porque os humores da Gaviões, o Casão sabe tão bem quanto eu, mudam com muita rapidez e facilidade e flexibilidade. São muitos assuntos do Corinthians, mas esse programa não é só sobre esse assunto. A gente vai passar para a seleção brasileira, que jogou no sábado à noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marília. Marília, deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre o Corinthians. Na verdade, duas. A primeira é a seguinte: a Gaviões da Fiel vota? Vota. Tem muito sócio da Gaviões da Fiel. Inclusive, há uma chapa formada só por torcedores organizados que se elegeu para o Conselho. Tá certo, beleza. A segunda pergunta é a seguinte: estou ouvindo muita conversa, muito zum. Eu li a respeito disso com um jornalista corintiano que eu respeito muito. Ele fez até uma analogia política com a qual eu não concordo. Mas a pergunta é a seguinte: você acha que existe algum risco do Andrei Sanches voltar? Renato, o regimento, em caso de impeachment, então são 2 possibilidades dele voltar, como candidato normal ou como candidato para complemento do mandato em caso de impeachment. Nesse caso, a eleição é indireta. Num colégio eleitoral menor,
onde a popularidade, ou o nome, ou o carisma, ou aquela política do bar da torre não funcione, eu imagino que o cenário de hoje indique a escolha de candidatos mais neutros para apaziguar. Não acho que nesse momento, dia 10 de junho, isso aconteceria, porque o que ia aparecer agora seriam candidatos que conseguissem navegar, não no meio termo, que talvez isso não exista, mas transitar, já que os grupos são, na verdade, heterogêneos entre si, todos querem o poder. Então, eu imagino que no caso do Andrés, como há muita rejeição, num colégio eleitoral pequeno, isso hoje não vejo no horizonte, mas não é impossível. Ele é um conselheiro vitalício, tem condições de se candidatar, assim como outros. O Corinthians não tem reeleição. Quem não poderia se candidatar, até porque estaria empichado, seria a atual gestão. Essa semana, só para concluir as informações do Corinthians, que eu não havia acabado. A reunião do Conselho de Justiça formada dentro do Conselho do Corinthians na quarta-feira para falar ainda sobre o caso da Vaidbet, que já estava marcada antes mesmo do rompimento, mas que agora quer tentar aglutinar informações que vêm da polícia. E eu já posso te dizer, esse conselho não vai andar. Porque eles estão com muito medo do que eles não descobrirem e a polícia descobrir depois e isso cair no colo deles para eles serem responsabilizados por não terem ido atrás. Então, eu imagino que eles vão dar sempre a reboque daquilo que a polícia tem descoberto e tem anunciado. Não acho que dessa comissão vai nascer nenhum grande barulho. Mas na quinta-feira tem reunião do CORE. O CORE é o Conselho de Orientação, é um conselho formado por ex-presidentes e conselheiros vitalícios com um número X de anos no clube, contribuições como vice-presidentes e tal. Nesse conselho, na verdade, hoje, há a maioria da oposição. Então, precisa ver o barulho que vai sair dessa reunião do Conselho CORE, que é até presidido pelo Miguel Marques e Silva, que hoje é mais situação do que oposição. É muito difícil você cravar alguns grupos, mas esse é mais situação do que oposição. Mas no CORE há o Alexandre Usni, que é hoje oposição, há o André Sanches, há o Duílio Monteiro Alves, há o Roberto de Andrade, há o Mário Gobi. Tem vários ex-presidentes que compõem esse ambiente. Então, acho que dessa reunião, ainda que ela não possa causar impacto imediato na administração, talvez saia mais pressão do que, eventualmente, a comissão, que dessa sim deveria sair. Segundo a polícia vai agora... A polícia tentou ouvir a Edna. Eu tenho um pouco de resistência a falar o nome dela, porque fica parecendo que ela é a laranja da história, ou ela é a vilã da história, e até onde se prove o contrário, ela também é vítima, assim como é o clube, a instituição. Tentou ouvi-la já 2 vezes antes de formalizar a abertura de um inquérito policial, mas não conseguiu. Ligaram para ela, falaram que iriam até Peruíbe, depois falaram que poderia ser pela internet, e a resposta que ela deu ao delegado de polícia é que agora ela quer ir acompanhada de um advogado, direito que ela tem. Então, imagino que a situação vai se prolongando, e se prolongando, e se prolongando. Qual?